Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Domingo está chegando, mas eu não falarei nada sobre domingo. Vou dar sequência hoje a esse estudo que comecei alguns vídeos atrás sobre os arquitetos da cultura da morte. Eu falarei hoje sobre a quinta personalidade abordada aqui nesse livro, o Sr. Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. Bem, para falar sobre este cidadão, que é o pai daquilo que entendemos hoje por eugenia, eu parto primeiro de um longo artigo publicado ontem no SGT Repórter pelo famoso doutor Joseph Mercola. Joseph Mercola, ou Mercola. Ele fez um longo artigo cujo título é Ordem Executiva Avança a Agenda Biotecnológica Transhumanista. Eu não poderei, claro, ler o artigo aqui na íntegra por conta da grande censura que existe hoje aqui na plataforma, mas os trechos que eu separei do artigo já nos dão uma excelente compreensão daquilo que vem por aí e que tem tudo a ver com este invento chamado eugenia por um primo de Charles Darwin chamado Francis Galton. Bem, o artigo diz, entre outras coisas, o seguinte: em 12 de setembro de 2022, o presidente Biden assinou uma ordem executiva para o avanço da biotecnologia e da inovação de biofabricação para uma bioeconomia americana sustentável, segura e protegida. Em outro tópico, diz o artigo que, especificado nessa ordem, está o desenvolvimento de tecnologias e técnica de engenharia genética prestem atenção, para ser capaz de escrever circuitos em células e programar a biologia de forma previsível, da mesma maneira que escrevemos software e programamos computadores, bem como tecnologias genéticas para desbloquear o poder de dados biológicos, usando ferramentas de computação e inteligência artificial, claro. Outro ponto diz o seguinte: esta ordem executiva estabelece um fluxo acelerado de injeções de mRNA e outras terapias genéticas que promoverão a agenda transhumanista para criar humanos aumentados. Aumentados aqui pode ser entendido também como mais fortes ou mais capazes, etc. E nos levar a um mundo pós-humano. Bem, aqui os outros pontos eu não poderei falar, mas deixarei o documento na íntegra aqui na descrição do vídeo, logo abaixo da minha belíssima figura. Para terminar, lá pelo final do artigo, lemos o seguinte: como essas terapias, ou melhor, como essas novas fórmulas são projetadas para manipular sua biologia, elas têm o potencial de também alterar a biologia de toda a raça humana. Quase 2 anos depois, ainda não sabemos até que ponto elas podem, eles, nesse caso aqui, entre aspas, é o pântano, para quem, digamos assim, para quem ainda não está habituado a essa terminologia, são esses senhores, os donos do mundo que nunca aparecem, mas controlam as nossas vidas. Eles podem estar fazendo isso, mas terapias genéticas mais rápidas e não testadas estão a caminho. Ele está se referindo aqui a tudo aquilo que já foi colocado na praça, no mercado, para combater a pandemia, mas que na sequência virão outras ainda mais experimentais, ou tão experimentais quanto, para uma série de outras doenças. Uma razão pela qual é importante saber com certeza se o RNA sintético acaba criando mudanças permanentes no genoma é porque os genes sintéticos são patenteados. Se causarem mudanças permanentes, os humanos conterão genes patenteados, com o número, o nome do fabricante, o endereço, etc. e tal, no seu genoma.
Entenderam? Parece que nesse caso, aquela velha ideia de que o 666 era um número na mão ou na testa, parece que ficou brincadeira de criança, não é mesmo? Bem, repetindo, se causarem mudanças permanentes, os humanos conterão genes patenteados, e isso levanta questões muito sérias, claro. Vendo como as patentes têm propriedades e os proprietários têm direitos de patente, assim logo conclui-se que os seres humanos pertencerão a esses donos de patentes. Pertencerão em vários sentidos, inclusive naquele de ser programado pelo dono ou pelo fabricante do genoma. Termina o texto dizendo, tem mais, o hidrogel usado para preservar o mRNA também pode conter nanobots para criar uma interface bioelétrica capaz de se conectar a um smartphone ou outra interface. Ou seja, o sujeito pode ser controlado, aqui já indo para o âmbito da galhofa, ou melhor, da ciência propriamente, o sujeito pode ser controlado a partir de um smartphone, por assim dizer. A ficção, parece, foi superada pela realidade. Novas tecnologias que medem dados biológicos, como o açúcar no sangue, são baseadas nisso, exatamente nisso. Essas tecnologias, é claro, terão ramificações imediatas para a nossa privacidade. Bem, como disse, não posso falar sobre todo o artigo, mas eu acho que já dá uma certa noção do que estamos enfrentando no momento. Querem nos colocar genomas com patentes, com o nome da empresa, o seu endereço, a sua numeração específica para cada um, para cada indivíduo, e também uma possibilidade de uma comunicação elétrica, por assim dizer, com outros aparelhos ou com uma central de inteligência e de dados da própria fabricante. Controle absoluto e inimaginável sobre a população humana. Tudo isso, evidentemente, visando uma nova humanidade, muito mais forte, mais capaz e evoluída. Bem, essa ideia certamente não é nova, não começou agora, há 2 anos atrás. Quem tem acompanhado os meus vídeos em que eu abordo este livro aqui, Os Arquitetos da Cultura da Morte, entenderá que esse é um processo que vem de longa data. Vem, aliás, muito antes do final da metade do século XIX. Já era um processo em andamento, ou pelo menos um pensamento filosófico em andamento, que precisava apenas de um portador. Quem assistiu o meu vídeo intitulado Seu Avô Era um Macaco, entenderá que esse portador chamava-se Charles Darwin, que descobriu, através de suas inúmeras pesquisas de campo, que as espécies evoluem, evidentemente. E na seleção natural, claro, os mais aptos, mas aí quer dizer os mais fortes, é que acabam predominando para a sobrevivência da espécie. Basta ver lá o vídeo Seu Avô Era um Macaco, entenderemos o que estava em jogo propriamente. Bem, o que estava em jogo era exatamente este processo de eugenia, de melhoramento da espécie, nesse caso, a espécie humana. Bem, quem realmente deu o pontapé inicial para a fabricação, por assim dizer, de seres humanos melhores desde laboratórios, como esta quase ficção que nós vimos agora, foi um senhor chamado Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. Francis Galton, ao ler a teoria da seleção natural de Charles Darwin, ficou bastante entusiasmado e pensou que a teoria de Charles Darwin poderia ser ainda melhorada. Ele disse para o primo que estava empenhado em fazer com que a seleção natural fosse um pouco mais apressada, já que, se a seleção natural leva muito tempo, é muito lenta, é possível, a partir de uma experimentação em laboratório, fazê-la muito mais rápido, principalmente em relação ao ser humano.
ou seja, estava em perspectiva, na cabeça do primo de Darwin, Francis Galton, a fabricação de seres humanos melhores, já que a raça humana era fraca e desprezível. Charles Darwin gostou muito da ideia do seu primo e o incentivou a continuar. Bem, eu não falarei muito sobre essa teoria, mas separei aqui alguns textos do próprio Francis Galton. Separei 5 textos, na verdade. Peço a paciência dos amigos, porque são realmente muito relevantes e muito reveladores do que estamos vivendo agora ou prestes a vivermos. No primeiro texto separado, ele diz o seguinte: uma palavra curta para indicar a ciência do melhoramento de linhagens que não se restringem absolutamente a questões de prudência na procriação, mas que, sobretudo no caso do homem, toma conhecimento de todas as influências que tendem, em qualquer grau, por remoto que seja, a dar às raças ou estirpes consanguíneas mais aptas melhores chances de predominar, com rapidez, sobre as menos aptas do que teriam sem ela. Aqui há sempre um cuidado para dizer as mais aptas, ao invés de as mais fortes. Mas é claro que, em relação à realidade, o apto, nesse caso, quer dizer, sim, o mais forte e o mais privilegiado por forças auxiliares, por assim dizer. No segundo texto separado, Galton disse o seguinte: pretendo mostrar na minha teoria que as habilidades naturais do homem são herdadas sob exatamente os mesmos limites em que são herdadas a forma e as feições físicas de todo o universo orgânico. Portanto, do mesmo modo que é fácil obter, por uma seleção cuidadosa, uma raça permanente de cães ou cavalos dotados de aptidão para correr ou fazer qualquer outra coisa, seria bastante viável produzir uma raça talentosíssima de homens, mediante casamentos acertados durante algumas gerações consecutivas. É o homem colocado no laboratório para dar origem ao pós-humanismo. Nesse caso aqui é chamado de eugenismo ou eugenia. Concluo que cada geração tem um poder enorme sobre os dons naturais daqueles que virão depois de si, e afirmo que temos o dever permanente, ou melhor, afirmo que temos o dever perante a humanidade de investigar a abrangência desse poder e exercê-lo de uma maneira que, sem ser imprudente no tocante a nós mesmos, seja o mais vantajoso possível para os futuros habitantes da Terra. A terceira nota separada diz Galton que não tenho paciência com a hipótese ocasionalmente enunciada e muitas vezes insinuada, sobretudo em contos escritos para ensinar as crianças a ser boazinhas, que os bebês nascem muito semelhantes e que os únicos meios de engendrar diferenças entre um garoto e outro, um homem e outro, são a dedicação constante e o esforço moral. Faço a mais absoluta objeção a quaisquer pretensões de igualdade natural. Ou seja, não tem essa de que as crianças são todas iguais lá no bercinho. Não, já existe ali para Galton uma diferença. Uns, desde que nasceram, são mais fortes que outros nas mesmas condições. Ponto 4. Doravante, pode chegar o tempo, daqui a muitos e muitos anos, em que a população da Terra será mantida tão estritamente dentro dos limites de número e aptidão de raça como as ovelhas em uma charneca bem cuidada, ou as plantas em um pomar de estufa. Nesse ínterim, façamos o que está ao nosso alcance para incentivar a multiplicação das raças mais aptas e criar uma civilização avançada e generosa, e a se conformar a ela, e não, por um instinto equivocado de auxiliar os fracos, impedir a vinda
de indivíduos fortes e vigorosos. Não nos deixemos contaminar pelo pensamento cristão, por exemplo, de amor ao próximo, de acolhida ao mais fraco, etc. e tal. Não, esses devem ser esquecidos, se não eliminados. Por falar em eliminados, na sequência de Francis Galton, vem talvez o mais terrível desses influenciados por Charles Darwin, que é exatamente o senhor Ernest Haeckel, que eu falarei no próximo vídeo. Bem, eu acho que isso aqui já nos dá uma certa compreensão do que está em jogo. Eles querem, sim, superar esta humanidade criada por Deus à sua imagem e semelhança, colocar outra em seu lugar. E o processo, repito, vem de longa data. É preciso, fundamentalmente, eliminar os fracos. Quem são os fracos? Essas pessoas que incomodam, que sujam as ruas, o planeta, que não têm moradias decentes e que já vieram com a fraqueza desde o ventre materno. Esse é o pensamento diabólico, porque é absolutamente anticristão. Mas, infelizmente, para o nosso gosto, ele está aí, com tudo e não está prosa. Basta que enxerguemos a realidade tal como ela se nos apresenta hoje, mas para isso é preciso frequentar certos veículos de comunicação que publicam aquilo que a grande mídia esconde, como este canal, por exemplo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e nos ajude, porque está muito difícil continuar aqui na plataforma sem a sua ajuda. Você pode se tornar membro do canal e também compartilhar os nossos vídeos. Amanhã eu volto para falar então sobre o sexto elemento aqui deste livro, Arquitetos da Cultura da Morte. Talvez aquele que é o mais terrível dos três eugenistas, por assim dizer. Até amanhã.